É isso mesmo que você leu. Eu já fiz o vídeo com esse título para ficar bem claro. Golpe militar no molde dos anos 60, com tanque de guerra na rua, com exército no poder, fecha Congresso, fecha STF, o presidente com poder ilimitado? Impossível, não vai acontecer no Brasil, tá? Não vai acontecer. Eu vou explicar com calma para você por que eu estou dizendo isso. Antes, eu só te peço uma coisa. Meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias gravando vídeo. Hoje, por exemplo, é um domingo, eu tô aqui, tem vídeo sábado, domingo, feriado. Todas as noites, às 19 horas, tem uma live. Se você quiser participar hoje, vai ter. E eu só te peço uma coisa, se inscreve no canal, tá? Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo, porque quando você assiste o vídeo e se inscreve, o YouTube pensa assim, esse vídeo é bom porque o cara se inscreveu, ele divulga para mais pessoas. Então faz isso pra gente, tá? Se inscreve no canal e eu vou explicar direto para você por que um golpe militar no Brasil hoje, impossível, não vai acontecer, tá? Gente, o que acontece é o seguinte, olha, nós temos uma memória um pouco machucada, uma memória um pouco dolorida. Nós saímos de uma ditadura, de um golpe militar, que não faz muito tempo, acabou em 85, foi de 64 até 85. Muita gente que está aí viveu a ditadura militar. Eu mesmo vivi, eu nasci no meio da ditadura militar, vivi muita coisa. Então as pessoas têm ainda esse cheiro de ditadura que dá medo, as pessoas não querem aquilo de novo e toda hora volta alguma coisa. Ainda mais quando você tem um presidente que fala, antes, sempre falou abertamente, que se ele fosse presidente ele daria um golpe, fecharia o Congresso, fecharia o STF, botava o exército nas ruas, encheu o governo de militares. As pessoas têm medo, será que ele quer dar um golpe? E se ele der um golpe? Se a gente tentar fazer o impeachment, e se ele der um golpe? Dizem até que tem um artigo 142 na Constituição que permite dar um golpe constitucional dentro da lei. Então eu vou explicar com calma para você que não, tá? Não existe essa possibilidade. Eu tô até com a Constituição aqui, ó. Eu baixei em PDF, você tem versão atualizada da Constituição para download. É só você pôr no Google Constituição Federal Download, vai aparecer porque é de domínio público, tá? Eu tô aqui com o artigo 142. Dá uma olhada, eu vou ler primeiro e nós vamos entender o que quer dizer, tá? Se existe ou não, dentro da Constituição, alguma possibilidade de ter golpe. Então vamos ver, olha. Capítulo 2 das Forças Armadas. O famoso artigo 142 está aqui. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O importante fixa duas coisas que eu quero que você veja. As Forças Armadas existem para garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem. Você guardou essas coisas que eu vou te explicar o que é? Garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem. O Exército existe para garantir a lei. Qual que é a lei suprema do Brasil? É essa aqui, É a Constituição. Então eu vou colocar no começo aqui da Constituição, se ele tem que garantir a Constituição, o que a Constituição diz? Logo no começo, dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Então veja só, o Exército existe para garantir a lei e a ordem. A lei é essa aqui, a lei suprema é a Constituição. Então o Exército tem que garantir que o Brasil seja um Estado democrático de direito. Não existe como mudar isso. O Exército não pode ir contra a Constituição. Por isso que em 64, quando houve o golpe, a primeira coisa que eles fizeram foi rasgar a Constituição. E quando o golpe acabou, a ditadura acabou em 85, tiveram que fazer outra. Porque dentro dessa Constituição é impossível existir um golpe. Então o presidente ele não pode usar o Exército para fechar o STF, ele não pode usar o Exército para fechar o Congresso, porque o Brasil é um Estado democrático de direito e o Exército não serve para isso. Ele tem que proteger isso aqui. Garantia dos poderes constitucionais. O que isso quer dizer? O Brasil tem 3 poderes.
Executivo, Legislativo e Judiciário. Esses são os poderes constitucionais. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Exército serve para proteger, ele não serve para atacar. Jamais o Exército vai poder atacar o Legislativo, nem o Executivo, nem o Judiciário. Isso é uma coisa meio óbvia, porque essa Constituição foi feita depois do golpe de 64. Quando acabou, em 85, a ditadura, eles fizeram uma Constituição que proibisse, de qualquer maneira, que o Exército fosse usado para dar outro golpe. Essa Constituição foi feita para garantir que não existisse mais ditadura no Brasil. Então, dentro da Constituição, você não existe nenhum mecanismo que garanta isso. Mas e se ele não quiser seguir a Constituição? Impeachment na hora. Tá? Se ele não quiser seguir a Constituição, é crime de responsabilidade, impeachment na hora. Aí não vai ter desculpa. Você entendeu? Até quem apoia ele, aquele núcleo mais radical, se ele partir para essa loucura, por exemplo, vou colocar o Exército nas ruas, impeachment na hora. Segunda coisa, se ele quiser colocar o Exército nas ruas para fechar tudo, o Exército não irá. O Exército não vai, gente, o Exército não vai fazer isso. Porque para o Exército, o mais importante de tudo eles têm que obedecer à Constituição. Eles não existem simplesmente para o presidente sair fazendo besteira e depois eles irem atrás limpando. Não é para isso que eles existem. Eles não vão ficar limpando cada bobagem que ele fizer. Tô aqui sem conseguir governar, bota a ordem aí para mim. O Exército não vai fazer isso. Vocês entendem? Mas e esse monte de militar que está no governo? É tudo da reserva. Todos são da reserva. Não tem militar na ativa no governo. Todos esses militares que ele botou de ministro lá, é tudo senhor aposentado, tá? Até o Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil, é engraçado um militar na Casa Civil, né? O Braga Neto, que chefiou a intervenção militar no Rio de Janeiro, ele acabou de passar para a reserva. Passar para a reserva é se aposentar quando você é militar, né? Ele acabou de passar para a reserva dia 29 de fevereiro, agora, de 2020. Então é recente, ele tem 1 mês e meio que ele se aposentou. Mas todos são da reserva. Eles não comandam homens, eles não têm tropas, eles não têm comando sobre o Exército. Você entende isso? Não são militares que decidem nada, eles são senhores aposentados. Eles têm um respeito, a gente deve consideração a eles. Desculpe o barulho da moto, tá? A gente deve consideração a eles, mas eles não têm mais poderes, eles não são atuantes no Exército hoje em dia. Impossível. Mas se ele arrumar uma guerra com a Venezuela, aí ele não pode decretar estado de sítio e usar o Exército? Não. Primeiro, porque é o mesmo motivo. O Exército não vai entrar em guerra com a Venezuela. Não adianta ele mandar o Exército ir, porque o Exército não irá. Tá? Primeiro, para declarar guerra, não é assim, declarei guerra, vai lá e ataca. Primeiro ele precisa da autorização do Congresso Nacional. Se ele quiser declarar guerra a algum país, ele precisa de autorização do Congresso. O Congresso não vai autorizar uma loucura dessa. Ele não vai ter essa autorização. Mesmo que ele tivesse, o Exército não vai não, gente. A Venezuela é parceira da China e da Rússia. 2 potências militares, 2 potências nucleares. Como que o Exército brasileiro vai enfrentar um país que lá está cheio de caça russo e caça chinês? O Exército brasileiro não vai lá para morrer. Entende que o Exército não vai fazer isso? Ninguém vai sair de casa com espingardinha para enfrentar russo e chinês armado até os dentes. O Exército brasileiro não vai fazer essa loucura. Mas e se tiver uma crise institucional aqui dentro, estamos em estado de calamidade pública? Esqueçam. Tá? Ele não tem autorização para decretar estado de sítio. Isso não tem. O Congresso precisa aprovar. Ele não decreta porque ele quer. Entendeu? Mas é porque ele está mandando o povo para a rua para fechar, e se ele decretar estado de sítio? Ele decreta, precisa de autorização do Congresso para entrar em vigor. Mesmo estado de calamidade pública, nós não estamos enfrentando o coronavírus? Para ele decretar o estado de calamidade pública, precisa o Congresso autorizar. O Congresso autorizou, porque o estado de calamidade pública é para ajudar as pessoas. É para permitir, por exemplo, que você não respeite a lei orçamentária, né? Porque você tem um X de dinheiro destinado para gastar nisso. Sem respeitar isso, você pode usar da melhor maneira para socorrer rápido. Então o Congresso autorizou. Se ele quiser decretar estado de sítio, não vai autorizar. Não tem essa possibilidade. Tá? Então o que eu quero passar para vocês? Tem muita desinformação na internet, óbvio. Muita gente fala sem saber o que está falando, mas a resposta está sempre aqui, ó. Está na Constituição Federal. Você entendeu? Então, para você saber se algo é possível ou não,
você tem que recorrer ali. Não existe dentro dessa Constituição nenhum mecanismo que permita dar um golpe. Mas então como eles conseguiram fazer o golpe nos anos 60? A Constituição também não permitia, e eles conseguiram. Sabe por quê? Porque o mundo era outro. O mundo era completamente diferente. Interessava para muita gente naquele momento que existisse um golpe. Então o golpe foi dado porque tinha uma junção de interesses de uma ala política, do empresariado que não estava contente com o governo, tinha interesse externo americano. O mundo estava dividido, não se esqueça disso. Você tinha os Estados Unidos dominando as Américas de um lado, você tinha a União Soviética dominando outra parte do mundo, eles concorriam. Do mesmo jeito que existiam as repúblicas soviéticas, existia a América Latina como quintal dos Estados Unidos. Não era o Brasil que era uma ditadura. Praticamente a América Latina toda era ditadura, porque isso vinha de fora, havia interesse. Hoje, o interesse internacional é outro. Desde os anos 80, anos 90 para cá, nós estamos ouvindo falar de globalização. O que é um mercado global? Por exemplo, você sabe me dizer quantas fábricas a Nike de material esportivo, quantas fábricas ela tem no mundo? Pois eu sei te dizer, é fácil, nenhuma. A Nike não tem nenhuma fábrica no mundo. Ela projeta, ela desenvolve e para fabricar, ela manda fabricar na China, na Indonésia, em Singapura, nas Filipinas. No Brasil, por exemplo, quem fabrica os tênis da Nike, a Nike Nacional, é uma empresa que chama Alpargatas do Brasil. Não existe fábrica da Nike. Isso só é possível porque vocês têm regras mínimas que valem na maior parte do mundo. Então, se nos anos 60 interessava ter ditaduras, hoje em dia você quer livre comércio, você quer fabricar em qualquer lugar, vender em qualquer lugar, você quer que as pessoas tenham possibilidade de viajar, de trabalhar aqui, morar ali. O cidadão de Gana vai trabalhar em Nova York, o de Nova York vai trabalhar na Índia. Você quer um mundo sem fronteiras hoje em dia. Você não quer mais países fechados em blocos militares. Isso não tem mais possibilidade. Hoje em dia, nenhum empresário quer um golpe militar. Ele quer muito pelo contrário. Esse não é o governo do autoritarismo. Apesar do Jair Bolsonaro ser uma pessoa autoritária, esse é o governo do neoliberalismo. O neoliberalismo, lembra, eles pregam Estado mínimo. Apesar dele ser uma pessoa autoritária, desde que ele se uniu ao Paulo Guedes, ele está optando pelo Estado mínimo, pelo neoliberalismo, ele não quer gastar, ele não quer ajudar as pessoas, é o Estado mínimo. Então não existe essa possibilidade. O próprio governo não quer. O Jair Bolsonaro ele é um pouco doido, mas não tem ninguém no governo que queira golpe, ninguém está pensando nisso, os empresários não querem, não interessa para ninguém. Nós estamos vivendo a época do livre comércio. As pessoas têm que poder trabalhar em qualquer lugar, viajar para qualquer lugar, as regras têm que ser respeitadas, porque você tem empresas estrangeiras aqui que vieram para cá porque leram a Constituição e falou, para mim serve. Você vai rasgar essa Constituição, não se sabe que Constituição vai ser feita, e depois você acaba a ditadura, você rasga a Constituição de novo, faz outra. As empresas têm planejamento estratégico. Elas querem saber quanto elas vão gastar em 10 anos, em 20 anos, quanto ela vai crescer, com quem que ela vai se associar. As empresas precisam de estabilidade. Sempre, sempre, quem decide são as empresas. E as empresas querem um mundo sem fronteiras. As empresas não querem países fechados com um bando de militar maluco mandando. Ainda mais um país que tem 200 milhões de habitantes e que consome muito produto importado. Não é? Você não tem o seu Xiaomi aí, todo mundo quer que você compre realmente. Eles não querem país fechado. Então não existe essa possibilidade. Tem um bando de alucinado que sai toda hora falando vamos fechar Congresso, vamos fechar STF. Esqueçam, isso não vai acontecer. Não interessa para as empresas, não interessa para ninguém, na verdade. O único que pensa nisso é o tal do Jair Bolsonaro e o bando de gente que vai atrás dele. Mas não há possibilidade. O Exército não irá. Tá? O Exército não fará isso. O Exército tem a sua dignidade, ele não existe só para ficar limpando as besteiras que o Bolsonaro faz. Eles não vão se submeter a isso. Esses militares do governo são militares da reserva, são senhores aposentados. Tá certo? Compartilhe esse vídeo, passe informação para frente. Obrigado por ter assistido e se inscreve no canal. Fechado? Um grande abraço para vocês, eu já fui!